Oi pessoal, tudo bem? Sou a Mari, lembram de mim, professora de História? Então, olha só, em função do coronavírus e da falta de aula aí que a gente está tendo, eu vou montar uns vídeos pequenos, porque eu sei que vocês não vão ficar 45 minutos escutando eu falar, já dormem na sala de aula, imagina com vídeo. Toda a minha aula vai ser baseada na própria apostila de vocês, então eu vou seguir bem direitinho a apostila para facilitar para vocês. Então, a gente vai começar pelo módulo 3, porque na última aula a gente viu o módulo 3, mas como faz muito tempo eu vou revisar com vocês. E aí depois, num outro vídeo, módulo 4 e assim por diante. Beleza? Então tá. O módulo 3, ele é Europa Moderna, Absolutismo, Mercantilismo e Expansão Marítima. Depois eu posso enviar para vocês os slides, tá? Depois eu coloco o meu e-mail em algum lugar aqui. Talvez dê, não sei. Então tá, olha só. A gente falou na última aula sobre Europa Moderna, sobre a decadência do feudalismo, o surgimento de um novo sistema que saía do feudal e ia para o mercantilismo e etc. Então vamos lembrar algumas coisas, né? O que é Estado moderno? Quando eu falo em Estado moderno, o que acontece? Antes, eu tenho, lá no período da Idade Média, o feudalismo. O sistema feudal, que eram vários territórios com cada território um chefe. Beleza. O que acontece? Na Idade Moderna, esses vários territórios, eles acabam se unificando porque eles percebem que se unificando, eles ficam mais fortes. Então, eles criam entre eles um acordo que um vai ser o rei, o restante vai ser nobreza e tal, e formam um estado que vai ser chamado de Estado moderno, onde vai ter um rei comandando todo mundo. Então, o que eu tenho? Eu tenho os feudos que vão ser unificados. Por que eles são unificados? Porque eles têm língua em comum, religião, características culturais em comum, eles acabam se unificando. A partir disso, o que a gente tem? Uma figura única, o rei, sendo o cara que vai comandar tudo. Aí tem outros aspectos. Começa o surgimento da moeda, uma única moeda no único território, e uma coisa que vai ser bem comum é o poder da Igreja Católica nesse sentido aí. Lembrando, dos estados que vão se formar, a gente tem o primeiro, Portugal. Portugal é o primeiro a se unificar e tem muito a ver com a luta de reconquista, porque eles acabam se unindo para expulsar os mouros daquela região, da Península Ibérica, né, da região de onde é Portugal hoje. Depois eu tenho a Espanha. Em seguida eu vou ter França e eu tenho a Inglaterra, né? Espanha e Portugal é um caso muito parecido de unificação. Eles se unem para expulsar uma galera que eles não gostavam, porque eram de outra religião, que eram muçulmanos. E eu tenho a França se formando enquanto nação, principalmente na Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos foi o quê? Foi França contra Inglaterra, beleza? Então, a galera na região da França acabou se unindo para lutar contra a Inglaterra e acabou formando ali o Estado moderno deles, né, com o rei. Já a Inglaterra, ela é um caso diferentão faz muito tempo. Lá no século XIII, eles já tinham alguns aspectos, algumas coisas, dando indícios de um reino. Mas eles ganham mesmo força na Guerra das Duas Rosas, que são duas famílias, duas dinastias da Inglaterra, brigando pelo poder, a York e Lancaster. Essas famílias acabam chegando num acordo, entre aspas, depois de guerra, e aí eles criam uma outra dinastia, a Tudor, né? E aí, aos pouquinhos, vai se formando esses estados. Então eu tenho Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tem a Holanda também, que é outro que, inclusive, a história do Brasil é extremamente importante, né? Eles vão se formar. Então, estados modernos vêm desse final do feudalismo, unificação dos feudos, acordão entre eles, e aí eu crio também uma sociedade onde eu tenho o rei, uma nobreza com privilégios, e eu vou ter o povão, e aí nesse meio a burguesia e etc. Né? Beleza, ok. A Alemanha e a Itália, que também está na apostila de vocês, ela tem uma unificação tardia, lá no século XIX, e a gente vai ver um pouquinho sobre ela mais no final do ano, daí vai ser ao vivo, né? Tomara. Porque é outra situação, é século XIX, tem outro contexto, para não confundir a cabeça de vocês. Agora, eu tenho um Estado moderno, eu tenho um rei. E aí a gente vai escutar muito agora, dentro da Idade Moderna, uma coisa chamada absolutismo. O que é absolutismo? O rei comanda. Ele tem um poder, para alguns, divino, para outros político e etc.
Então, absolutismo. O rei teria, entre aspas, o poder absoluto. Só que assim, não pensem que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele tem poder limitado, mesmo aparentemente não tendo. Quem é que limita o poder do rei? A própria nobreza, a Igreja Católica e a burguesia. O rei sabe que tem que dançar conforme a música. Ele não pode desagradar essa galera, porque essa galera tem um poder sobre ele. Então, apesar de ser absolutismo e tal, o rei ter o poder absoluto, é para tomar cuidado com isso, porque ele não pode, amanhã todo mundo vai usar rosa. Ele não pode fazer isso, porque ele tem certas limitações. Não são limitações legais, mas são limitações. Beleza? Ok, então tá. Estado moderno, absolutismo. Eu falei então um pouquinho para vocês da parte mais política e agora eu vou falar da economia. O que acontece? Se no período da Idade Média eu tenho um sistema feudal, onde quase não tem comércio, onde a galera produz para se alimentar, eu tenho no final do período da Idade Média, início da Moderna, o ressurgimento, o fortalecimento do comércio. E aí vem uma nova classe, a burguesia, onde tem essa lógica do lucro, de comercializar e etc. E aí vai surgir um outro sistema, o mercantilismo, que são vários conjuntinhos de práticas que a gente lendo cada um deles, a gente entende o que é o mercantilismo. Quando eu falo mercantilismo, eu estou falando de um Estado que vai intervir na economia, então o rei vai se envolver, vai decidir o que é vendido, o que não é vendido, como e tal. Eu tenho a necessidade de encontrar metais preciosos, o chamado metalismo. O que é o metalismo? Metalismo é a necessidade de encontrar ouro, prata, para a produção, por exemplo, de moeda, e também quanto mais tiver metal precioso num estado moderno, mais poderoso ele é. A lógica é essa, quanto mais moeda, digamos assim, ouro eu tiver, mais o meu estado é poderoso. Então, estado interventor, eu tenho metalismo, protecionismo alfandegário. O que é? Eu, no meu território, vou proteger meus produtos em relação aos produtos fora do meu território. Então, eu tenho aqui duas canetas. Essa caneta é do meu território e essa não. Eu vou tentar privilegiar, proteger o valor dessa minha caneta, colocar vários impostos sobre a caneta do território vizinho, para que todo mundo queira comprar mais barata, que é do território nacional, aqui do território, do meu território. Então, eu tento proteger o meu produto em relação ao produto externo, tá? E automaticamente, quando eu faço isso, quando eu protejo o meu produto, eu tenho a tendência de, o que eu produzo no meu território, eu vendo tudo e compro pouco de fora. Balança comercial favorável, tá? Então, esses fatores aí a gente chama tudo isso de mercantilismo. Mas, uma coisa bem importante também, cada estado moderno vai ter suas especificidades, né? Não é que isso é tudo assim igual para todo mundo. Até, por exemplo, o absolutismo é pesado, a influência do rei é pesada na França, mas já na Inglaterra não é tanto. Não esqueçam disso, são as especificidades de cada território também, tá? Então, beleza. Ok, falei um pouquinho pra vocês. E para fechar, pensem. Eu tenho um rei, eu tenho uma formação de um comércio, eu tenho um estado moderno surgindo, e aí a necessidade, claro, porque eu estou entrando num outro sistema com práticas econômicas diferentes, de comercializar cada vez mais. E aí vem a necessidade de eu correr atrás de outros lugares para encontrar riquezas e comercializar. Como assim, Mari? Vem a expansão marítima e comercial. Eles fizeram a expansão marítima, os caras se jogaram, se lançaram ao mar, como se diz. Por quê? Porque eles precisavam de produtos para pegar, levar para a Europa e vender para a galera. Porque está surgindo uma demanda. Eles precisam disso. Então, eles precisam encontrar novas rotas comerciais. Está tudo bloqueado sobre a Europa e na região do norte da África, aquela região está bloqueada, entre aspas. Eles precisam encontrar uma outra rota. Qual é? Passar pela costa africana e chegar até as Índias, onde eu tenho metal, onde eu tenho especiarias, onde eu tenho um monte de tecido, tudo aquilo que lá na Europa eles estavam querendo e tinham condições para comprar. Então, como é que vai ser feito? O rei, que está interessado em lucrar, ele sabe que ele pode ganhar muito dinheiro com isso, se alia principalmente à burguesia, mas também à nobreza, porque ela quer terra, e à Igreja Católica, porque ela quer expandir a sua religião.
Então, eles meio que se unem e fazem um acordão. Olha, bora tentar encontrar uma rota para chegar até as Índias, pegar tudo de produto, trazer para a Europa e lucrar em cima disso? Beleza, todos iriam ganhar. Então há um interesse. E aí que eles vão costeando a África, o chamado périplo africano, que são as várias paradinhas que eles fazem na costa africana, até chegar nas Índias. Quem é que chega? Vasco da Gama. Lembram disso? A gente falou na aula, até vocês brincaram sobre o Vasco da Gama chegar em primeiro lugar. Então, as grandes navegações, elas surgem daí. Essa expansão marítima, ela vem daí, tá? Ela vem com a necessidade de precisar de encontrar uma nova rota para chegar ao Oriente, nas Índias. Eu tenho uma demanda da sociedade, porque a galera tá tendo grana, burguesia e etc. para comprar. Eu tenho as alianças, principalmente a burguesia, com o rei, que eles têm interesse nisso. E eu tenho também o progresso técnico e científico. Chega a bússola, né? A gente tem a escola de Sagres em Portugal, a galera tá estudando. Claro, eles têm medo de se lançar ao mar, é óbvio. Até pouco tempo atrás a igreja dizia que tinha um monte de monstro. Mas eles estão estudando. E aí a gente vai ver na próxima unidade como o renascimento científico ajuda nisso também, né? Eles vão acabar estudando e conhecendo muita coisa. E claro, aos poucos eles vão meio que conectando o mundo de alguma maneira. Beleza? Acho que é isso. Ai, meu Deus, espero que vocês tenham entendido e eu vou estar disponível para vocês nas quartas-feiras de manhã, beleza? Falou!